Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos precisamente com o valor que gastamos por mês para ver futebol na televisão, tanto em Portugal como nas Big Five. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha. São 52 euros por mês. É quanto se estima que Portugal pague para ver televisão desportiva, neste caso, o futebol na televisão, um valor que anualmente só para os 623 euros, mas se olharmos aqui ao lado das contas feitas pelo site espanhol Palco 23, no campeonato entre as Big Five, reparamos que em Espanha é quem paga mais para ver futebol na televisão, são 100 euros por mês, mais 70 euros do que em França, 50 euros a mais do que em Itália e mais 40 euros do que na Alemanha e ainda mais 15 euros do que no Reino Unido. Resta dizer que este valor dos 52 euros e naturalmente os tais 623 euros por ano, 52 por mês, 623 por ano, era um cálculo dos nossos colegas do SAP. Quanto aos restantes valores, como disse o Rodolfo, são valores precisamente estimados esta semana pelo Palco 23, relativamente àqueles que são os gastos nas Big Five, nos consumidores, digamos, nas Big Five, para ver futebol na televisão. Nuno, começo precisamente por ti. Este é um valor, é um item que nós falamos muitas vezes em off, o valor que se paga para ver televisão, para ver desporto na televisão, mais concretamente futebol, mas não só, outras modalidades também que vêm, que são transmitidas nesses canais. Como é que tu vês todos estes valores e o facto de aqui ao lado se pagar praticamente o dobro do que se paga em Portugal? Em primeiro lugar, boa tarde, quer dizer, olá a todos, ao Rodolfo, a ti, Zé Carlos, ao Jorge Faria de Sousa. Como é que eu vejo estes valores? Vejo estes valores a subir e vejo estes valores a subir. Nós estamos a gravar à quarta-feira, ainda hoje. Se é um cliente da NOS ou da Mel, a partir de hoje a sua fatura, os seus preços vão subir 7,8%, o que significa que numa fatura de 53 euros, se calhar vai pagar mais 4,5 euros. Lá são os 52 euros. Lá são os 53 euros. Lá são os 53 euros e já vai passar para 57, que é como um bocadinho mais, e já estamos nos 60. Enfim, é a inflação a falar. Obviamente há aqui alguma atualização destes preços por parte também dos operadores. Tem forçosamente que refletir parte daquilo que são os seus próprios custos na fatura das pessoas que vão. Eu digo isto, os 53 obviamente não pode ser feito desta maneira, porque o desporto são canais pagos à parte, portanto é um bocadinho também abusivo nós estarmos a falar disso. Portanto, são canais pagos à parte, como por exemplo a Sport TV ou a Benfica TV, ou seja, ou a Eleven, etc., são pagos à parte, mas em si a fatura que vai pagar na televisão, da Mel ou da NOS, também vai subir. Portanto, também é justo nós dizermos a coisa desta maneira. Mas sim, há uma tendência de subida e há uma tendência também de mais qualidade, melhores transmissões, mais investimento por parte dos operadores e dos canais. Obviamente tem que se refletir no preço e o que nós estamos a ver também é também uma retração das pessoas a irem algumas vezes a alguns estádios. Há estádios que estão mais cheios do que outros, mas pelo menos nos jogos na televisão, enfim, esses têm sempre alguma audiência, não sei exatamente se é uma audiência que compensa aos canais de televisão e se compensa este termo de preços que estão a praticar, mas eu suponho que sim, que esteja bem calibrado. E falamos de uma semana particularmente agitada, com algumas acusações entre os operadores de televisão e precisamente a Anacom, o regulador, relativamente àquilo que são os valores, a questão da fidelização dos contratos, enfim, são conversas naturalmente para outros espaços e naturalmente para acompanhar no site do Jornal Económico, mas e também na versão em papel, que sai à sexta-feira. Mas, Jorge, iria pedir também um comentário relativamente àqueles que são os valores que estão inerentes ao preço para ver desporto nos canais portugueses e lá de fora. Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti, Zé Carlos, ao Nuno e ao Rodolfo. Em primeiro lugar, parece-me importante deixar uma nota prévia, porque quando olhamos para estes valores e quando comparados com outros países, parece-me claramente, com exceção de Espanha, do nosso paísinho de Espanha, parece-me claramente que Portugal, em relação ao nível de vida, tem proporcionalmente os canais premium mais caros quando comparados com o Reino Unido, com a França e com a Alemanha.
onde nós, como nós sabemos, o salário mínimo é significativamente superior, quase o dobro daquilo que, ou quase o triplo, entre o dobro e o triplo daquilo que é o salário mínimo em Portugal. E, portanto, essa é a primeira conclusão que podemos retirar destes números. A segunda nota que me parece importante é que não é fácil fazer este tipo de estudo, e daí pode levantar também algumas dúvidas. Isto porque em Portugal, como sabemos, havia um monopólio com todas as ligas, de uma rede de canais premium que tinha todas as ligas até há bem pouco tempo, inclusivamente Liga dos Campeões, Liga Europa, etc. E a verdade é que hoje esse canal já está operador, muito exaurido em termos de conteúdos. Esse conjunto de canais, a verdade é que tem vindo a perder terreno, embora o preço não tenha ficado significativamente mais baixo. Pelo contrário. E olhamos para a realidade em Portugal e tem, se quisermos, duas ligas que suscitam verdadeira curiosidade, que é a Série A e, obviamente, a Liga Portuguesa. Quando for a negociação dos direitos televisivos da Liga Portuguesa, também veremos que consequências é que pode ter para esta própria rede de canais. Porque se eventualmente perder a Liga Portuguesa, poderá ter um dano irreversível na companhia. Veremos o que é que ditará o futuro relativamente à Liga Portuguesa. E parece-me que, obviamente, em Portugal hoje já não existe esse monopólio, e quando olhamos para outro operador com várias ligas e com várias competições e até também com vários desportos, tem um preço muito mais atrativo, e portanto daí tudo isto tem que ser analisado em conjunto, sendo que, como disse, durante muitos anos em Portugal funcionou um monopólio autêntico, e agora já não é isso que sucede. Veremos qual é que será o futuro das operadoras no contexto destes canais premium para podermos ver de futebol e desporto. E numa altura em que está quase de regresso à Liga dos Campeões, importa, Rodolfo, olhar para o valor que vai ser pago pela UEFA aos clubes que não participaram em qualquer prova europeia esta temporada. São 6,2 milhões de euros, é quanto a Federação Portuguesa de Futebol vai distribuir através do Fundo de Solidariedade da UEFA, uma verba destinada à formação por 30 clubes da primeira e segunda liga, uma verba que será distribuída, precisamente como disseste, aos clubes que não marcaram presença na fase de grupos das competições europeias da época 2021-22, pelo que ficam de fora desta lista Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Portugal e Sporting Braga, além das respectivas equipas B. Muito bem, e Jorge, começo precisamente por ti. É um valor naturalmente muito importante em tempos em que é preciso equilibrar algumas contas. Naturalmente é um valor relativamente baixo se formos a ver o universo de clubes pelo qual vai ser distribuído, mas de qualquer forma não deixa de ser naturalmente sempre interessante contar com um valor destes para manter ali alguma capacidade, algum fogo financeiro. Sim, eu já o tenho vindo a dizer e temos vindo aqui a discutir em várias ocasiões, e é bom recordar que, por exemplo, a fatura elétrica que tem vindo, a fatura energética dos clubes, que tem vindo a aumentar drasticamente com a crise inflacionista que enfrentamos. A verdade é que são fundos absolutamente essenciais para estes clubes de menor dimensão, obviamente respeitando todos os emblemas, mas tem uma ressalva que me parece fundamental, é que estas verbas são para apostar nos escalões de formação, e temos tido recentemente, até neste mercado de transferências e no mercado de transferências do verão passado, a importância que tem o futebol de formação, e essa aposta na formação em conjunto, obviamente com um bom scouting por parte dos clubes, a importância que tem, e nesse sentido, obviamente, por um lado são verbas que são significativas para clubes desta dimensão, sobretudo olhando para os clubes da Liga 2, mas ao mesmo tempo que esses próprios clubes também tenham um projeto com base na formação, porque claramente Portugal se afirma cada vez mais como um país exportador nesse aspecto. E é para aí que, de facto, estes valores devem orientar-se, Nuno, para o futebol de formação. Sim. E para a capacidade dos clubes continuarem a funcionar.
Com certeza que sim. Eu só antes disso, gostava de dizer, se as únicas notícias que saíssem da FPF, da Federação Portuguesa de Futebol, fossem essas, e não notícias sobre contratos obscuros com selecionadores ou atrapalhadas relacionadas com a escolha de quem é que vai substituir Fernando Gomes, de certeza que o Partido Socialista não chumbaria a presença do Fernando Gomes numa audição parlamentar. Mas, de qualquer maneira, como aconteceu, e provavelmente o presidente da Federação Portuguesa de Futebol não vai ser ouvido no Parlamento, porque, enfim, sobre aquilo que se passou com o contrato de Fernando Santos, por causa disso. Mas, enfim, se todas as notícias fossem boas... O mais ridículo no meio disto tudo é que a Federação Portuguesa de Futebol, em teoria, tem à partida o papel de fiscalizador por parte dos comportamentos dos clubes, mas ela própria não tem quem a fiscalize. Pronto, exato, e a questão é, não tem quem fiscalize, e aparentemente aquilo que é o poder legislativo em Portugal, não é? Portanto, o Parlamento, que tem essa capacidade de escrutinar este género de instituições, portanto, também não vai poder fazê-lo. Era um pequeno à parte só, porque essa... Um follow-up relativamente ao hat-trick da semana passada. Sim, nós estamos... sim, é verdade. Mas, de qualquer maneira, em relação à tua pergunta, claro que sim, estas verbas são obviamente muito importantes para clubes de menor dimensão poderem, não digo só complementarem o seu orçamento, às vezes é fazerem praticamente todas as brincadeiras que podem fazer é com estes acrescentos, com estas coisas extra, com estes extra, porque do resto estamos a falar muitas vezes de uma economias de subsistência em pequenas agremiações que estão às vezes em localidades ou em vilas ou em locais que não têm este tipo de apoio ou não têm esta base suficiente de capacidade de captar ou negócio, ou dinheiro, ou investimento para poderem aspirar a sonhos maiores, que é aquilo que na verdade todas as pessoas têm e todos os clubes também têm. Estas verbas sim, que são verbas que vêm da UEFA, atenção, são obviamente importantes para isso mesmo, e acho que são fundamentais em alguns casos, especialmente nestas agremiações mais pequenas. E vamos ter pouquíssimo tempo para falar do terceiro número, mas vamos avançar para ele. Rodolfo, rapidamente. Falamos da Liga Italiana a abrir-se ao capital de risco, porque neste caso o banco de investimento norte-americano JP Morgan mostrou interesse em adquirir os direitos da Liga Italiana, os direitos de transmissão televisiva, e estará disposto a colocar em cima da mesa uma verba entre os 700 mil e os 1.000 milhões de euros para obter as licenças de transmissão da principal Liga Italiana de Futebol a partir de 2024. Se possível, Nuno, 30 segundos para este último número. É muito rápido. Capital de risco, capital de banca tradicional, capital vindo do Qatar, dos Emirados, capital vindo da China, capital vindo da Rússia. Não há limites. O futebol já nos habituou que dinheiro, é fungível e, portanto, não tem... Quando tem cor, nós não queremos saber muito bem da cor, desde que seja verde. E, portanto, no final de contas, investimento é investimento, e a Liga Italiana, obviamente, fez as suas contas e acha que isto pode fazer sentido. Se não há uma oferta melhor em cima da mesa, é claro que eles podem aceitá-la, e acho que faz todo o sentido, porque em si também estes investimentos também representam uma valorização do produto. E é de facto a JP Morgan a perceber de facto aqui o crescimento da Série A. Jorge, já falámos precisamente da Série A hoje por outros motivos. Como é que tu vês este interesse por parte da JP Morgan nos direitos televisivos da Série A? Olha, subscrevendo aquilo que disse o Nuno, ao contrário do que dizias, eu discordo. Eu acho que isto demonstra também, por um lado, a incapacidade cada vez maior dos clubes italianos de terem capacidade financeira, e basta olhar para o mercado de transferências de inverno, as verbas que o futebol inglês movimentou, por exemplo, em comparação com os outros países europeus, e o próprio interesse, porque vemos cada vez mais os jogadores de maior qualidade a fazerem o sentido inverso, enquanto que antigamente rumavam à Série A, hoje em dia há muitos jogadores que dão os seus primeiros passos na Série A para depois rumar a outras ligas, e parece-me manifesto que, e não é por acaso, desde a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, este próprio contexto da Juventus, e olhamos para outras situações que têm ocorrido recentemente no Calcio, e a verdade é que tem perdido cada vez mais interesse e interessados na sua concorrência, embora não seja surpresa, e é bom recordar que quer a Supertaça de Espanha, quer a Supertaça italiana, têm vindo a ser disputadas na Arábia, no Qatar, no Dubai, e portanto acaba por não ser outros tempos.
Outros tempos, muito bem. E despeço-me do Rodolfo Alexandre Reis, até para a próxima semana, com mais números neste Hat-Trick, e continuamos para a segunda parte para falar precisamente das transferências de milhões na janela de inverno. É já a seguir, fique connosco.